vamos a mais uma aula. O conteúdo continua sendo a História do Brasil. Vamos agora a Brasil Colônia 2, período de 1580 a 1654, ok? O assunto é União Ibérica e Brasil holandês. Então vamos lá. Bom, primeiro, o que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi o domínio da Espanha, do Reino da Espanha, sob o domínio de Portugal. A coroa espanhola vai anexar o reino português sob o comando de um único rei, Filipe II da Espanha. Esse domínio vai durar aí 60 anos, de 1580 a 1640. Olha só, gente, nós estamos falando da unificação dos dois maiores impérios do mundo na época. Toda essa região aqui em Mostarda, deixa eu ligar aqui a canetinha, toda essa região aqui em Mostarda, que vocês estão vendo, amarelo mostarda, era domínio espanhol. Estou falando de partes do que hoje Estados Unidos, México, América Central, Colômbia, Argentina, sem falar em áreas também na Ásia, né? Lembramos que a Espanha é um país aqui, né, europeu. Olhe para a área verde. Toda essa área verde era domínio português. Olha, hoje o que é o Nordeste e o Sudeste do Brasil, praticamente toda a África, né, a Índia, a Arábia e a maior parte da Oceania. Então o Império Português era maior ainda. Essa anexação era um projeto antigo de alguns, sobretudo do Reino Espanhol, que dizia, bom, juntando Portugal e Espanha, nós teremos o maior império do mundo. Observe, toda essa região amarelo mostarda aí passou a ser o Império Ibérico, fruto da união entre Portugal e Espanha. União forçada, né? A Espanha dominou Portugal. Bom, compare aí, ó. Português e espanhol, compare a área unificada, ok? Vamos a outro fato importante do período. 1571, a Holanda vai proclamar a sua independência. Como assim? Ela não era já um país independente? Não. A Holanda, na verdade, não era um país. Havia um conjunto de províncias, de cidades que ficavam na região chamada de os Países Baixos, que era... Aqui, ó. Deixa eu circular bem aqui. Que era dominada por quem? Pela Espanha. Certo? Então, era uma espécie de galinha dos ovos de ouro espanhol, porque essas províncias aí, como a Holanda, como a Bélgica, eram muito ricas através da prática comercial, marítimo-comercial, são um dos protagonistas da expansão marítima, e através da atividade financeira. Alguns dos principais bancos da Europa ficavam aí nos Países Baixos. Então, em 1571, essa região proclama independência. Obviamente, a Espanha não vai gostar que a Holanda, vamos ampliar aí a região, tenha proclamado independência. E aí vai revidar. Você deve estar se perguntando aí, professor, mas o que tem a ver a história da Holanda com a história do Brasil? Então, vamos explicar isto aqui. A Espanha, como retaliação à independência holandesa, vai estabelecer o embargo espanhol. Embargo quer dizer impedimento. Ela impediu a Holanda, que vivia praticamente do comércio, de comprar e vender em seus territórios. É aí que entra o Brasil. Por quê? Veja, o embargo quebrava as pernas economicamente da Holanda. A ideia da Espanha era forçar a Holanda a arregar e voltar a ser um domínio seu. Bom, vejam. Toda a área amarelo mostarda e amarela verde, como dissemos, é área do Império Ibérico. A Holanda está proibida de comprar e vender nesses territórios, onde ficavam as principais áreas mercantis da época. Isso inclui as áreas espanhola e inclui quem? As áreas portuguesas, ok? Bom, aí entra a gente na questão. A Holanda era o principal parceiro de Portugal no negócio do açúcar brasileiro. Certo? Enquanto Portugal produzia o açúcar, no Nordeste brasileiro sobretudo, os holandeses faziam o resto. Transportavam, refinavam, que é transformar as pedras de açúcar naquele açúcar fininho, parecido com o que a gente compra hoje, e comercializavam, vendiam, distribuíam no resto da Europa e no mundo. Gente, a Holanda ganhava muito mais dinheiro que Portugal. O processo de refino e comercialização ficava com a maior fatia dos lucros. No entanto, para Portugal era importante ter aquele parceiro, porque não basta produzir, você precisa também comercializar. O que foi que aconteceu? Como Portugal nessa época, e consequentemente o Brasil, estava sob o domínio da Espanha, o embargo espanhol proibiu também que a Holanda comprasse o quê? O açúcar brasileiro. Imagine você ter uma fábrica de sapatos em Tauá e você vende para os franceses, seu principal cliente. E o governo brasileiro, por algum motivo, proíbe a França de comprar produtos brasileiros. Vai prejudicar você e sua fábrica de sapato em Tauá? Claro que vai. Você tem uma ruma de sapato produzido, mas não tem para quem vender.
A Holanda controlava a atividade mercantil. Então, a contragosto de Portugal e dos engenhos brasileiros, o embargo espanhol vai prejudicar os negócios do Brasil e, obviamente, prejudicar os negócios da Holanda. A Holanda, então, faz o quê? Aceita, rega, volta a ser um domínio espanhol? De jeito nenhum. A Holanda, então, vai promover uma série de ataques que, se eu não posso comprar por bem, vou adquirir por mal, ou vou adquirir no braço, na tora. E aí a Holanda começa a fazer negócios, invadindo, pilhando, roubando territórios de domínio espanhol e domínio português, ok? Para sistematizar essa exploração dos territórios, e aí ela disse assim, dane-se o embargo espanhol, não estamos nem aí, é a lei do mais forte. Então a Holanda, para organizar melhor essas relações comerciais com esses territórios espanhol e português, a força, ela vai criar uma empresa chamada Companhia das Índias. A Companhia das Índias, em 1602, ela cria a chamada, é uma empresa, que é a Companhia das Índias? É uma empresa comercial, marítimo comercial, criada com iniciativa do Estado do governo, mas é uma empresa de capital aberto. O que é isso? Olha só, os holandeses estavam assim criando o mercado de ações. Como o governo holandês, sobretudo com o embargo espanhol, não tinha condições para criar sozinho essa empresa, ele disse a caras ricos da Holanda e de outras regiões, olha, quem quiser investir no negócio está aberto. Então se você quiser botar um total X, vai corresponder, se você quiser comprar 2%, investir 2%, 3%, 10%, você terá o lucro equivalente, ou seja, investe no negócio e os lucros que a gente obtiver, você também terá participação. Hoje, todos vocês conhecem isso, vocês podem comprar ações da Petrobras, de qualquer outra empresa e ter participação nos lucros, né? E nos prejuízos também, se tiver prejuízo. Então, com essa iniciativa de criar uma empresa controlada pelo Estado, mas aberta à iniciativa privada, os holandeses estavam criando o chamado mercado de ações, usado até hoje. E deu muito certo, viu? Em 1602 eles criam a primeira, chamada Companhia das Índias Orientais, e em 1621 eles criam a segunda. Bom, vamos entender melhor. Qual era a ideia dessas empresas? Era o seguinte, a Companhia das Índias Orientais, deixa eu passar na verdade a linha um pouquinho mais para cá. A Companhia das Índias Orientais, ela tinha a seguinte missão: fazer negócios com essa banda aqui do mundo. Como assim? Era uma companhia armada, com militares inclusive, com exército, porque como eles estavam proibidos de negociar, eles chegavam na marra. Então a ideia da Companhia das Índias Orientais era navegar com muitos navios e com soldados e fazer comércio por bem ou por mal em áreas antes domínio português ou espanhol. E foi dando muito certo e muito lucro. Em 1621, essa outra companhia aqui, que nos diz respeito diretamente, vai ter como missão o quê? Estabelecer comércio com essa região aqui que eu estou circulando. Ou seja, a África, o que é hoje os Estados Unidos, a América de uma forma geral, e isso vai incluir quem? O Brasil. Vamos ver melhor isso aqui. O grande projeto da Companhia das Índias Ocidentais, essa empresa holandesa, era tomar a região produtora de açúcar, que era o Brasil. O açúcar dava muito dinheiro para a Holanda e o embarque espanhol havia prejudicado esse negócio. Então os holandeses, de olho na recuperação dos lucros aí no Brasil, vai tentar tomar isso de Portugal. Primeiro eles tentam em Salvador, em 1624. Vão tomar a cidade, que era a capital, vão passar um ano, mas vão ser expulsos pelos brasileiros, não consolidam o seu domínio, certo? Aí então eles voltam para a Holanda, em 1628 roubam um navio carregado de ouro e prata espanhol e com o próprio dinheiro da Espanha financiam uma grande expedição que em 1530, com mais de 40 navios, decide tomar de novo o Brasil, só que agora focado na região produtora, que era o foco da produção de açúcar, que era quem? O Nordeste, mais precisamente Pernambuco, Paraíba, ali parte do Rio Grande do Norte. Então os holandeses decidem atacar, tomar, invadir o coração da produção de açúcar do mundo, que era a região de Pernambuco, ok? Isso se dá em 1630. Bom, vão se seguir aí 5 anos de guerra, os brasileiros recuam, mas não vão se entregar, vão atacar na chamada Guerra de Guerrilhas holandeses. Durante 5 anos o pau vai quebrar nessa região. Bom, os holandeses vão sair vitoriosos, mas qual é o cenário em 1635? Total destruição. Os engenhos haviam sido destruídos com a guerra, as plantações haviam sido arrasadas, os escravos haviam fugido, aproveitado toda aquela situação. A Holanda tinha um cenário desolador. Então, para organizar isso, ela manda para cá um eficiente administrador de empresas chamado Maurício de Nassau, ok? Que vem, repito, não para governar
um país, mas para administrar uma empresa, a Companhia das Índias Ocidentais. No caso, administrar o negócio do açúcar. Quem era Maurício de Nassau? Gente, o conde Maurício de Nassau, de origem alemã, que vem contratado pelo governo holandês e pela Companhia das Índias Ocidentais, vai dar início a um momento muito bacana da nossa história. É muito bacana conhecer esse momento em particular. Quem foi Maurício de Nassau, afinal? Bom, Nassau chega aqui com a grande missão de fazer a região produtora de açúcar no Nordeste produzir de novo, dar os mesmos lucros de antes. Ele vai administrar, governar essa região com sede em Recife de 1637 a 1644. Vai passar aqui, portanto, 7 anos. Vamos às principais características do governo de Nassau. Primeiro, reativação econômica. O que era isso? Nassau tinha a missão de fazer dar lucros novamente à região. O que ele faz? Ele chama os senhores de engenho, a grande maioria portuguesa. Os holandeses não vão substituir os senhores de engenho. Eles entendem o seguinte: não, nós sabemos vender açúcar, não sabemos produzir. Quem sabe são os portugueses, são os brasileiros. Então é preciso convencer esses caras a continuar produzindo. Quando entra dinheiro na parada, tudo se resolve. A Nassau então concede, em nome da Companhia das Índias Ocidentais, grande quantidade de empréstimos para pagar assim em grande quantidade de parcelas com juros baixíssimos. Ele diz: ó, tá aqui, nós vamos emprestar o dinheiro para vocês organizarem os engenhos de novo e voltarem a produzir o açúcar. Então, Nassau vai conseguir a cooperação dos senhores de engenho, que rapidamente vão voltar a produzir e dar os mesmos lucros para a Holanda. Ele é exitoso nessa ação. Outro ponto interessante do governo de Nassau: tolerância religiosa. Significa o quê? O Portugal era um país católico, portanto, na colônia brasileira só podia ser católico. Você não podia cultuar outros deuses, não podia ter outra religião, abrir outros templos. Era um reino católico que impunha essa religião. Os holandeses, embora fossem protestantes calvinistas, nunca foram radicais nesse sentido. Aliás, a Holanda até hoje é um país símbolo de progressismo, de liberdade. Então os holandeses não estavam preocupados em impor, embora a religião oficial do Brasil holandês fosse o protestantismo calvinista, eles disseram o seguinte: olha, não importa a sua religião, você dono de engenho pode continuar sendo católico. O que nós queremos de você é que você produza açúcar. E inclusive atrai outros. Por exemplo, os judeus vão chegar no Brasil nesse momento e não vão ter que se converter ao cristianismo. Vão poder abrir, inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aí, a imagem da primeira sinagoga. A sinagoga é o nome dado à igreja dos judeus. Os judeus são historicamente conhecidos por serem grandes comerciantes, grandes financistas. Boa parte dos bancos europeus eram de judeus. Atrair os judeus para cá era atrair investimentos. Os holandeses estavam preocupados com isso. Se você tem grana para investir, não importa que Deus você adora. O importante é produzir e nos dar lucro. Então há um ambiente de tolerância religiosa durante o Brasil, a permanência de Nassau aqui. Você podia ter a religião que quisesse, desde que produzisse. Outro ponto importante, um dos mais interessantes, são as reformas urbanísticas. Veja só, quando Nassau chegou aqui, Recife era apenas uma vila de pescadores com pouca importância, uma aldeia na praia. A cidade mais importante aí, perto de Recife, era a cidade de Olinda. Ela era a capital da região produtora de açúcar. Nassau diz: não, eu vou ficar aqui nessa aldeia e vou transformá-la. Ele era um visionário, ele via que aquela região tinha um potencial muito grande. Então ele faz o quê? Empreende grandes reformas urbanas. Recife é composto de várias pequenas ilhas. Ele faz o quê? Conecta essas ilhas, constrói diversas pontes, pavimenta, calçamento, faz hospitais, saneamento básico. Isso era novo, porque os portugueses aqui no Brasil não tinham preocupação em investir aqui. A ideia era tirar o que a gente tinha e levar para lá, certo? E Nassau, não, ele dá lucros à Holanda, mas ele também se preocupa em deixar alguma coisa, investir alguma coisa aqui. Então, rapidamente, Recife vai se transformar daquela aldeia de pescadores numa cidade magnífica, organizada, a mais bonita e mais bem administrada de todas as Américas naquele período, certo? Essa é uma imagem do Palácio de Nassau. Ele já não existe mais desta forma, mas foi assim que ele foi construído. Ele era chamado do Príncipe Maurício de Nassau. Ele não era príncipe, não era filho de rei, nem descendia de nenhum, mas devido à sua importância e como ele era visto, passou a ser tratado como tal aqui no Brasil. Hoje, essa é uma imagem do Recife hoje, veja, ela é chamada da Veneza brasileira. Vocês, quando ganharem dinheiro, ficarem adultos, vão rodar o mundo, vão ao Recife. É muito bacana, sobretudo se você for no carnaval, é uma cidade linda. Observe, até hoje, é uma foto atual, olha as pontes que Nassau construiu. Na época dele, ele foi conectando as várias ilhas. Então, empreendeu reformas urbanas muito interessantes.
Recife, como eu disse, é uma cidade muito bonita, e quando vocês forem lá, vocês vão ver esse casario, muitas delas casas estreitas, semelhante à arquitetura holandesa. No entanto, um dos elementos mais interessantes do governo de Nassau é esse aqui, ó, estímulo cultural. Vamos observar aqui o que aconteceu. Junto com Nassau vão vir uma série de cientistas, artistas, intelectuais. Ele era um cara inteligente. Ele entendia que para desenvolver uma sociedade é preciso investir na intelectualidade, na inteligentícia. Alguns dos caras que vieram com ele foi, por exemplo, Albert Eckhout. Muitas das figuras que você vê nos livros de história são pinturas desse cara. Esse cara era um pintor importante na Europa que veio pra cá e pintou os nossos tipos, a nossa gente, os negros, os índios, os brancos, senhores de engenho, escravos, os nossos hábitos culturais. Então, acabou se tornando um registro muito importante para a gente entender como eram as pessoas, como se vestiam, como comiam, como se relacionavam nesse período. Outro artista importante foi Franz Post. Franz Post pintou grandes paisagens que também estão nos livros de história, lembramos, não havia fotografia nessa época, e permite a gente visualizar, reconstituir com certa fidelidade como eram nossas cidades, nossas construções, os prédios, como as pessoas produziam, como elas se relacionavam. Então é um registro importantíssimo para a nossa história. Outro cara foi George McGrath. McGrath, ele é uma espécie de biólogo, era um naturalista, que fez um grande estudo da nossa fauna, da nossa flora, os nossos vegetais, plantas, animais. Para você que gosta de biologia, vale a pena dar uma olhada nisso. Então ele faz um grande tratado naturalista, biológico da nossa biodiversidade. É um documento importantíssimo. E esse outro cara aqui, William de Piso, ou Guilherme Piso, que era um médico particular de Nassau e que também era um cientista, um pesquisador, e que no Brasil vai fazer um levantamento de todas as principais doenças, dos remédios naturais que existiam, constituindo assim um grande inventário epidemiológico. Ele faz um grande mapeamento das epidemias, das doenças. Isso é ciência. Gente, observe, nos 7 anos de Nassau, reformas urbanísticas, organização da cidade, cientistas, intelectuais, ele criou aqui uma universidade. O primeiro observatório astronômico foi criado ali no Recife. Olhe para o mundo, você vai observar que as grandes sociedades, todas elas investem em cultura, investem em educação, investem em conhecimento, porque isso é fundamental para o desenvolvimento. E Nassau fez isso aqui no Brasil. Isso leva vocês a fazer a seguinte pergunta: professor, e se a gente tivesse sido colonizado até o fim pelos holandeses, teria sido melhor do que pelos portugueses? A olhar para a gestão de Nassau teria, né? É engano. Nassau foi um ponto fora da curva, foi uma particularidade. Ele, Nassau, pensava assim. Ele entendia que tudo bem tirar, mas era preciso investir no lugar. Ele, Nassau, se apaixonou pelo Brasil. Mas os holandeses que o contrataram não gostavam disso. Eles começaram a dizer o seguinte: pô, Nassau, você está gastando muito dinheiro. Então esse Recife aqui, governado, administrado por Nassau, começou a ser visto com desconfiança por quem? Pelos patrões, os donos da Companhia das Índias Ocidentais, que disseram: Nassau, você não foi pro Brasil para fazer governinho bonitinho, para virar príncipe, não. Você foi aí para dar lucro. Você está gastando muito dinheiro. Nem era tanto assim. Nassau talvez gastasse 20% do negócio do açúcar investindo no Recife. Mas eles queriam tudo, eles queriam mais. Nassau diz: gente, vocês estão errados. Essa gente, os brasileiros cooperam com a gente, voltaram a produzir, estão dando lucro a vocês, porque a gente está dando também alguma coisa a eles. Se a gente apertar o cinto, se a gente deixar de fazer o mínimo, se a gente deixar de dar um retorno, a gente pode ter uma rebelião dessas pessoas. Bom, a Companhia das Índias Ocidentais, cega pelo lucro, não quis saber e demitiu Nassau. Nassau foi mandado embora em 1644. No lugar veio outro gestor e aí os holandeses mudaram todo o jeito de administrar a região açucareira. Começaram impondo impostos pesados ao senhor de engenhos e disseram o seguinte: lembra daquela grana que nós emprestamos para vocês, para pagar quando pudesse? Vamos pagar agora. Pô, mas vocês disseram que iam pagar 15, 20, 30 anos, sem essa. Vamos pagar agora. A cegueira pelo lucro. Cortaram qualquer investimento na cidade, acabaram com a tolerância religiosa. Pegue tudo que Nassau fez, esqueçam. Cientista, artista, tudo vai embora. Então a Holanda foca exclusivamente no lucro. Só que a região havia se acostumado em ter uma sociedade um pouquinho mais justa, um pouquinho mais bacana. E aí vai haver certamente rebelião. Vai rolar uma coisa chamada insurreição pernambucana. Um conflito entre os brasileiros e os holandeses que vai durar 9 anos, de 1645 a 1654. A insurreição pernambucana foi uma guerra.
aonde os brasileiros vão obter uma série de vitórias contra os holandeses e vão acabar expulsando-os. Eles vão tomando gradativamente a região Nordeste. Em 1649 rola uma batalha épica, que a imagem está mostrando, que é a Batalha dos Guararapes, onde dizem que o nosso exército, o exército brasileiro, nasceu. Os brasileiros, então, vão conseguir expulsar em 1654, portanto, aí 24 anos depois, os holandeses do Nordeste brasileiro. Aí você diz, opa, por que a gente não aproveitou e nos tornou um país independente? Já que Portugal estava fora da jogada e nós expulsamos os holandeses. Bom, vamos aqui. Lembram lá atrás da União Ibérica? Ok. A União Ibérica, ela foi muito ruim para Portugal. Foi ruim para a Espanha e para Portugal, mas principalmente para Portugal. Quando a União Ibérica começou em 1580, Portugal tinha tudo isso aqui que vocês estão vendo. Ó, o Nordeste brasileiro, toda a área em vermelho. A África, a Arábia, a Ásia inteira era domínio português. Quando a União Ibérica terminou, e ela terminou quando? Em 1640, né? Uma nova dinastia vai proclamar a independência. Um rei vai ser coroado, um cara com o nome de Dom João IV. E Dom João IV, ao restabelecer a independência de Portugal em relação aos espanhóis, 60 anos depois da União Ibérica, Portugal tem basicamente isso aqui. Ele perdeu quase todos os territórios, sobrou apenas com o sudeste do Brasil, lembrem-se que o Nordeste está sob o domínio holandês, e só com essa porção da África. Bom, os dois maiores negócios de Portugal eram o quê? O açúcar no Nordeste e os escravos na África. Ele tinha perdido os dois. A Holanda controlava os dois, tinha tomado os dois. Então, quando Portugal não queria briga com a Holanda, nem tinha condições para isso e queria recuperar o antigo parceiro no negócio do açúcar. Então, eles fizeram um acordo. Olha, Holanda, nós queremos no futuro restabelecer a amizade. Não vamos conflitar com vocês por 10 anos. Só que os brasileiros começaram a expulsar os holandeses. Aí Portugal, por baixo dos panos, começou a patrocinar os brasileiros. Quando os holandeses foram expulsos em 1654, os brasileiros, em vez de proclamar independência, olha só, gente, resolveram deixar Portugal voltar aos seus domínios. Se submeteram novamente a Portugal, pensando que ia ser melhor, foi pior. Porque Portugal queria voltar à amizade com a Holanda e propôs um acordo. Em 1669, houve um grande acordo, onde a Holanda, mesmo tendo sido expulsa, disse que só restabeleceria a antiga relação de parceria no negócio do açúcar se Portugal pagasse uma indenização, que era uma grana monstruosa. Portugal disse, eu pago. Pago com o quê? Cobrou mais impostos na região açucareira. Olha só, os caras se revoltaram contra a Holanda por causa de imposto e Portugal, ao dominar novamente, vai cobrar mais impostos ainda. Com a grana da exploração dos engenhos de açúcar no Brasil, ela paga a Holanda e diz, e a Holanda, somos amigos de novo? A Holanda diz, ó, aqui, ó, de jeito nenhum. A Holanda recebe a grana, mas não volta à parceria, porque os holandeses haviam aprendido a produzir o açúcar aqui no Nordeste e uma vez expulsos foram aqui para as Antilhas. E passavam na América Central e na Ásia e produziam o açúcar eles próprios. 24 anos no Nordeste eu vou aprender. Então, se a Holanda antes só comercializava e transportava, agora ela produz também. De parceiro, a Holanda se tornou um grande concorrente do açúcar brasileiro. Se antes da União Ibérica o açúcar brasileiro dominava os mercados sozinhos, agora ele sofre a concorrência pesada dos holandeses. O açúcar produzido pelos holandeses vai ser mais competitivo do que o açúcar produzido no Brasil. O que acontece? Portugal então está arrasado, empobrecido, não recupera a relação de parceria com a Holanda e aí vai se ver em maus bocados. É aí que Dom João vai cunhar a famosa frase dele, o Brasil agora é a nossa vaca leiteira. Ele quis dizer o quê? Que agora Portugal, que fica bem aqui na Europa, que antes da União Ibérica tinha sido um grande império, agora depende quase que exclusivamente do Brasil. Aí eles vão se voltar com mão de ferro para cá e vão nos explorar mais ainda, muito mais, ok? É isso, basicamente, sobre esse conteúdo em especial sobre o governo de Nassau, vale a pena dar uma pesquisada. Esse livro, por exemplo, aqui é muito bacana, ele fala só sobre esse momento dos holandeses aqui no Brasil. E lembre-se, se a Holanda tivesse colonizado a gente, isso era a mesma coisa. Quem fez diferente, quem pensou um pouco na gente, não foi os holandeses, foi Maurício de Nassau, ok? Espero que tenha aí colaborado. Até a próxima.